Capítulo significativo para iniciar o Evangelho, segundo o Espiritismo, que não é uma reinterpretação do Evangelho. Longe disso. A doutrina dos Espíritos, ela não é a dona da verdade, mas traz uma nova visão sobre as parábolas e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa de uma forma bem significativa, afirmando: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota ou um único ponto. Então, Jesus nos afirma categoricamente que ele não veio destruir nada, ele veio cumprir, dar prosseguimento. Que muitos acusavam a Jesus, na sua época do seu evangelho, de estar desrespeitando as leis mosaicas. E se a gente for analisar a lei mosaica, ela compreende dois aspectos significativos. Analisando a história do povo judeu, sabemos que o povo judeu ficou muitos anos, mas muitos anos, sob o cativeiro, em torno de mais ou menos 400 anos. Então o povo que convive com outro povo escravizado, mesmo que tenha a sua religião, termina, por assim dizer, absorver a cultura, a religião, os costumes deste outro povo. Isso é natural. Se convivermos muito com um determinado povo, por exemplo, como estamos no continente americano, nossa cultura naturalmente é influenciada pelo maior país economicamente falando e militarmente falando, que é os Estados Unidos da América. Então, na nossa cultura há muito da influência desse povo. Há um exemplo disso, o Halloween, que não é uma festa brasileira, é uma festa americana, que fora incorporada ao nosso calendário devido a esta influência. Assim como a religião, também influenciada pelos americanos, no chamado teleevangelismo, que é o evangelho através da TV, pelas diversas organizações religiosas, principalmente as de cunho evangélicas. Então, essa influência é natural. Então, quando houve a libertação do povo judeu, esse povo naturalmente trouxe para esta caminhada diversas influências, diversas formas de cultura, de se vestir, de falar do povo egípcio. E Moisés, ao receber no Monte Sinai a lei de Deus, por isso que o judaísmo é considerado uma lei revelada, lhe foi revelado os 10 mandamentos, para aquele povo pudesse viver desta vez sem a influência de nenhuma outra religião que não fosse aquela que estivesse contida nos 10 mandamentos. Ora, se nós passamos preso em algum momento na nossa vida, por qualquer natureza, ao deixar esta prisão, vamos querer fazer tudo o que nos era proibido ou limitante. A exemplo, se ficarmos doentes por um período,
X qualquer, que nos impeça de fazer algo. Ao recobrar a saúde, queremos tomar e fazer diversas atitudes das quais nós não fazíamos antes. Então Moisés entrega ao povo os 10 mandamentos e, paralelo a isso, ele também cria todo um conjunto de leis que atrela a esses 10 mandamentos para dar maior autenticidade perante aquele povo que estava desfrutando da sua liberdade. Então, a lei mosaica é uma lei humana, apropriada ao uso daquele povo na sua longa caminhada pelo deserto em busca da terra prometida. Precisava se disciplinar aquele povo de alguma forma, e o conjunto de leis elaborado por Moisés e aqueles que lhe eram mais próximos, atrelado às leis que ele recebera lá no Monte Sinai, formam um conjunto das leis mosaicas. E nós sabemos que uma lei, ela pode ser alterada por diversos fatores. Quando ela não atende plenamente à sociedade, ela pode ser modificada. Quando ela entra em desuso, ela pode ser modificada ou mesmo revogada. E assim, há um conjunto de pessoas hoje nas sociedades democratas em que elegemos representantes para modificar as leis. Dessa forma, podemos modificar as leis que não estão mais em desuso, que não estão mais em uso. E durante os anos seguintes, o povo judeu se consolidou na lei judaica, conquistou a terra prometida e começou a praticar aquela lei por muitos e muitos séculos, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E relembrando, os 10 mandamentos que Moisés recebera foi a pedra angular, a base da qual a sociedade judaica foi construída. Associada a esta lei, veio a lei de Moisés e os profetas, que, ao longo dos anos, foram enviados pela providência divina para fazer o povo recobrar a essência da prática daquela lei. Mas nós ainda somos espíritos imperfeitos. E a grande maioria do povo judeu praticava a lei de forma proforme, principalmente porque era uma prática muito voltada ao exterior para aquele povo. Muitos esqueceram que, além daquela prática exterior, adivinha também a prática interior do recolhimento, da devoção ao Pai Criador e da transformação da sua vida. Assim, se foi séculos e séculos. Com o advento do Cristo, ele afirma que não viera a destruir a lei. Mas de que lei ele estava falando? Da lei temporal, que sofrera ao longo dos anos alterações por parte do órgão que governava a vida do povo judeu, que era o Sinédrio, ou muitas das leis revogadas quando o povo judeu fora conquistado pelos romanos. Há um exemplo. O povo judeu não poderia mais aplicar nenhuma pena capital, pena de morte,
sem autorização do Império Romano, na figura do governador ou do seu representante maior na cidade. Então, a lei capital sofrera alteração. Ela só poderia ser aplicada pela autoridade romana. Então, Jesus, quando chega, ele não veio destruir a parte divina da lei mosaica, que é e estar configurada e é base, inclusive hoje, das leis de quase todos os países, principalmente ocidentais, que são os 10 mandamentos. Jesus disse que veio cumpri-lo. E recordando os 10 mandamentos, diz o seguinte: Eu sou o Senhor vosso Deus, vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra, nem do que esteja sobre as águas, sobre a terra. Não os adorarei e não lhes prestarei culto soberano. Não pronunciareis o nome do Senhor vosso Deus em vão. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não cobiceis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o vosso servo, nem a vossa serva, nem o seu boi, nem o seu asno, ou qualquer das coisas que lhe pertençam. Então podemos ver aí que grande parte das leis hoje do mundo estão assentadas de alguma forma sobre essas leis. Enquanto as leis temporais, Jesus as reformou de forma bastante significativa. Porque ele veio cumprir aquilo que era divino. Porque ele sabe, como espírito purificado, que as leis são adequadas ao tempo em que aqueles povos viviam. Assim como as nossas leis de hoje são adequadas ao tempo em que vivemos. Constantemente, falando mais especificamente do Congresso no nosso país, o Congresso Nacional aprova e revoga um grande número de leis para atender às necessidades da sociedade. A missão de Jesus veio trazer um elemento a mais na lei maior, que é a lei divina. Fazer com que nós, espíritos imortais, possamos dar o passo seguinte no nosso processo evolutivo. Pois já se passaram um longo período desde que Moisés recebeu as leis, dando um tempo suficiente para nós, naquela época, amadurecer a prática dessa lei, praticar os 10 mandamentos. Mas a providência divina sabia que muitos de nós não conseguiríamos. E grande parte da população humana até hoje ainda tem grande dificuldade de cumprir os 10 mandamentos. Então ele pegou esses 10 mandamentos, desenvolveu, vivenciou esta prática. Principalmente nos trouxe exemplos vivos da prática dos 10 mandamentos. Praticou a lei da adoração ao Pai Criador. Honrou o seu pai e sua mãe. Estendendo
a todos aqueles que são seus irmãos. Não matou, não roubou, não cobiçou nada de ninguém. Nada que não lhe pertencia lhe foi cobiçado. Então Jesus veio trazer o passo seguinte das revelações da lei de Deus. E o seu evangelho todo baseado no amor, em que esta doutrina e este ensinamento do evangelho, em muitos casos, entrava em conflito com a lei temporal de Moisés. Uma doutrina que prega o amor a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo com a ti mesmo, não pode aceitar de forma alguma injustiças. Há exemplo do caso da mulher adúltera. A lei mosaica previu o apedrejamento e Jesus, estando no local, lhe é trazido pela multidão e pelos fariseus para o tentar. Lhe diz: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que se lhe apedreje. Ou seja, ela seria condenada à morte por apedrejamento. Jesus se abaixa e começa a escrever com o dedo na areia. E sendo instigado a dar uma opinião, Jesus se levanta. Aquele que tivesse em pecado, lhe atire a primeira pedra. E voltou-se a agachar e continuou a escrever. Um a um daquele populacho foi se afastando. Primeiramente, os mais idosos. Depois, os adultos. Depois, os jovens. E por último, as crianças. Ficando a mulher e Jesus sozinho. Jesus se levanta e pergunta: Mulher, cadê aqueles que te condenavam? Ela responde: Eu não sei, Senhor. Então, eu também não vos condeno. Vá e não voltes a pecar. Jesus nos ensina que em vez da morte do corpo, que só ceifa a existência física, é muito mais produtivo ensinar ao espírito imortal a não cometer erros. Porque esse espírito, em retornando educado e instruído, ele não voltaria a pecar. A educação é a base do Evangelho do Cristo, porque ele nos ensina a perdoar, enquanto a lei de Talião nos ensina a retaliar. Aprendestes o que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, perdoai-vos para que Deus vos perdoe. Então, esta educação, esta mudança de comportamento, de postura que ele ensinou a nós, falando a nossa imortalidade, ao nosso ser imortal, nos impulsiona a um passo à frente no processo evolutivo. E sabendo claramente que muitos de nós não conseguiríamos apreender o seu evangelho como um todo, já que ele falou por parábolas, que eram histórias dos usos e dos costumes do povo, para tentar simplificar o ensinamento. Então, constantemente, ele utilizou analogias
como fazendas, festas, um pai amoroso, situações corriqueiras, como arar o campo, para nos traduzir ensinamentos, para que possamos entender o seu Evangelho. E desta forma, claramente ele sabia que mesmo depois de 2000 anos da lei mosaica, dos 10 mandamentos, não tínhamos evoluído e amadurecido, e ele veio trazer esse evangelho mais claro, mais desenvolvido, baseado no amor, na educação do ser e no seu exemplo, para que possávamos compreender. Mas nem assim o compreendemos. Se analisarmos o comportamento e a oposição que ele sofreu durante os 3 anos da sua pregação, a perseguição implacável que ele sofreu pelo judaísmo dominante da época, mostra que sua missão não fora compreendida. Igualar os homens, sendo iguais perante Deus, abalava as estruturas da sociedade romana, que era baseada na escravidão, abalava as estruturas da sociedade judaica, em que tinham ricos e miseráveis nos extremos. Jesus igualava o mendigo ao Senhor poderoso, porque para Deus todos nós somos iguais. Então, mesmo trazendo uma mensagem de amor, ele foi perseguido. E ele sabia que seu evangelho não seria plenamente compreendido, ao ponto de prometer um consolador prometido, que faria relembrar, ensinaria coisas novas a todos nós. E assim como a lei mosaica, o judaísmo é uma lei revelada, Cristo nos veio revelar a segunda parte da lei de Deus. A doutrina espírita chega revelada também, mas não mais em uma pessoa, mas sim nas vozes do céu, que são a voz dos espíritos, trazendo novamente o desenvolvimento, a ampliação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período, nós também amadurecemos na prática do Evangelho. Seja de que qualquer forma for, evoluímos nesse período, uns mais, outros menos, mas precisamos dar um outro passo no processo evolutivo, e a doutrina espírita é a chave das alegorias que nós não entendemos no Evangelho do Senhor. Quando ele, defronte do templo de Jerusalém, disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, ele não estava falando no templo de pedra, mas no templo do corpo, que é o templo do Espírito. Naquela época foi entendido que Jesus botaria abaixo o templo de Jerusalém. Não. Seu corpo físico fora macerado e crucificado e pereceu. E mesmo assim, 3 dias depois, ele surge de forma esplendorosa, mostrando a vitória
sobre a morte. Mas naquela época nós não entendemos. Não conseguimos compreender como é que aquilo se processava. Então aquilo entrou no domínio do maravilhoso, do sobrenatural. Assim como seus milagres foram um espanto. E a doutrina espírita chega para nos revelar que nós somos seres imortais. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos espíritos. E que o triunfo sobre a morte irá ocorrer de qualquer forma, porque o corpo, templo do espírito, vira a escola abençoada do processo evolutivo de cada ser individualmente. A doutrina espírita veio trazer o evangelho do nosso Senhor na sua plenitude, porque ao longo do tempo ele fora corrompido, adulterado, modificado, para atender às diversas necessidades e interesses, muitas vezes não nobres, de organizações religiosas que se apoderaram da sua imagem, mas não do seu conceito fundamental. Muitas organizações religiosas têm a posse do Cristo. Se pudessem, registraria em cartório ou em instituto de propriedade privada para que quem usasse a sua imagem deveria lhe pagar. Mas o seu exemplo, a sua nobreza, a sua prática ilibada desse evangelho, desta prática, para muitos se perdeu há muito tempo. Muitos de nós, em um processo atávico, nos comportamos hoje como os fariseus de antes. Nos preocupamos muito mais com a prática exterior, com o evangelho na ponta da língua, ou gravado inteiramente na consciência, mais longe do coração. O evangelho no coração requer sacrifícios, requer a prática constante, requer a revisão constante das atitudes e das ações, para que não procuremos ferir ao outro, para que não procuremos ademostar o outro, para que possamos fazer em nós o verdadeiro evangelho redentor, recuperando a nossa alma ainda corrompida pela matéria, procurando elevá-la em direção a Deus. Então procuremos sair da prática exterior. E a doutrina espírita hoje, para mim, é o Evangelho redivivo, é o Consolador prometido. Porque a doutrina espírita em nenhum momento procura ser a dona da verdade. Tanto que Kardec afirma que a doutrina espírita e a ciência deveriam caminhar passo a passo. E se a doutrina espírita divergir da ciência, ele nos diz para acreditarmos na ciência. Tamanha é a importância e a confiança de Kardec nos ensinos que ele recebera dos espíritos superiores, em que a doutrina espírita e a ciência caminham juntas, em benefício da evolução da raça humana. E essa doutrina libertadora vem nos esclarecer que a responsabilidade do meu processo evolutivo está na minha mão. Eu não dependo de nenhum intermediário comigo e Deus para eu evoluir. O reino dos céus não depende se eu contribuo ou não
monetariamente falando, com a doutrina espírita para ter acesso. A doutrina espírita me esclarece que a zona de sofrimento é proporcional à culpabilidade do espírito. Que se eu cometer um ato condenável, sofrerei enquanto não me arrepender. Em que me arrependendo, Deus e a providência divina me dará novas oportunidades para eu me redimir. Assim como Jesus, no exemplo da mulher adulta, lhe deu oportunidade para que ela não mais errasse. Assim Deus age conosco e é assim que a doutrina espírita nos explica, nos ensina. Quando ela diz para perdoar e amar os nossos inimigos, ela sabe que não somos capazes de perdoar imediatamente, mas nos orienta a não desejar mal, a não nos sentirmos infelizes quando o bem os alcançar, para que a gente deseje que a luz alcance a esse inimigo, para que ele não erre mais. E um dia e um momento, vamos de fato perdoar esses companheiros. Enquanto não evoluirmos para praticar a lei de Deus na sua pureza, é o que Jesus diz, o céu e a terra não passarão. O que é que ele quer dizer isso? Que enquanto nós, enquanto espíritos, formos imperfeitos, o nosso mundo será um mundo imperfeito. Não brilhará nele a felicidade dos eleitos, que depende inteiramente de nós, não depende de mais ninguém. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta. Podem perguntar, gente. Perguntas são boas, que ajudam. Para mim, a doutrina espírita é tão libertadora que quando tomei contato com ela, há uma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, que me confirmou que eu tinha encontrado as respostas que eu procurava. E é uma passagem que o Espírito de Verdade diz: reconheces o verdadeiro espírita pelos esforços que fazem para domar as suas más inclinações. Para mim isso foi transformador, porque até então as religiões do Ocidente, notadamente a católica e as evangélicas, sempre pregaram que nós deveríamos ser perfeitos. Se não fôssemos perfeitos, iríamos para o inferno. Apesar de não ser adepto de nenhuma dessas religiões, quando eu li esta passagem do Espírito de Verdade, eu compreendi naquele momento, há mais de 20 anos atrás, que o esforço que eu fizesse seria reconhecido por Deus. E isso é libertador, porque nós não vamos conseguir mudar tudo que precisamos mudar na nossa vida em uma única encarnação. O processo evolutivo é um processo lento, pois já somos espíritos milenares, já temos milênios, muitas vezes com condutas equivocadas, sedimentadas em nosso ser,
que precisam de um choque, de um abalo, para que possamos mudar. Então, quando o Espírito de verdade traz isso para nós, que esses esforços serão reconhecidos, serão colocados na balança divina, nos liberta. Porque aquilo que eu não consegui transformar hoje, eu terei uma nova oportunidade numa nova encarnação. Se eu não conseguir, eu vou ter outra. A felicidade não está interditada àqueles que erram, àqueles que cometem erros e equívocos. Ela só está sendo adiada. Por isso que o poder está na nossa mão, não está na mão do outro. É isso que o Cristo vai nos trazer no seu Evangelho e principalmente a doutrina nos ensinando este Evangelho de forma clara, sem um véu, sem alegorias. O poder transformador está em nossa mão. Não podemos perder a esperança se não conseguirmos modificar aquele aspecto negativo da nossa personalidade. Continuemos lutando contra ele, com perseverança e com fé, que se não conseguirmos hoje, vamos conseguir na próxima. Porque a nossa vida teve início, mas ela não terá fim. E pelo fato dela não ter fim, temos um longo caminho evolutivo pela frente. Sempre estaremos aprendendo algo de novo, algo transformador, algo realizador. E nesses momentos difíceis que estamos vivenciando no planeta, devido à transição planetária, devido a esta onda conservadora, destrutiva, que assola o mundo, mais se faz necessário nos voltarmos para o nosso mundo íntimo, para que não sintonizemos com essa onda de pessimismo, com essa onda conservadora, destrutiva, porque nem todo o conservadorismo é ruim, mas essa onda conservadora em restringir o papel da mulher na sociedade, esta onda conservadora baseada no racismo, no xenofobia, na desqualificação do ser. Não podemos sintonizar o nosso ser com a violência que avassala no mundo. Por qualquer motivo, as pessoas hoje discutem. Não podemos sintonizar com o aumento do feminicídio, com o aumento de casos de racismo. Temos que impulsionar o nosso ser para a frente, para o progresso, procurar compreender os espíritos que ainda vibram nesta sintonia como seres que necessitam ainda de compaixão, de oração. Nós que já temos esclarecimentos, sendo participantes mais ativos, adeptos ou simpatizantes da doutrina espírita ou praticantes do cristianismo, em qualquer religião que seja, imbuídos da responsabilidade da transformação interior, precisamos, de fato, nos banhar na energia superior que o Cristo nos emana, para que sejamos firmes contra esta correnteza que avassala
o mundo nesse instante. A doutrina espírita é uma grande ferramenta, é um grande apoio. Jamais devemos esquecer a importância da prece, porque a prece nos conecta com o que há de mais superior na vida, mas não a prece de cabeça ou dos lábios, mas a prece do coração, a prece que realmente nos conecte a Deus. Edivânia diz: Paulo, vivemos tempos difíceis, mas cabe a cada um de nós nos transformar para mudar tudo isso. Verdade, Edivânia. Uma coisa que nós não percebemos é que esperamos sempre o outro mudar. Na nossa vida em geral, sempre estamos criticando o outro por não mudar, principalmente na nossa família, onde somos mais críticos, mais perseguidores ou perseguidos. Mas sempre estamos aguardando o outro mudar, como se fosse apenas a obrigação dele mudar a conduta. Seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, no ambiente de amigos, em qualquer ambiente em que estejamos, esperamos do outro que o outro seja o exemplo, que o outro haja com rigidez moral. Mas nós, muitas vezes, não o fazemos. Então, precisamos nós ser o exemplo transformador da nossa vida. E se cada um de nós, como Edivânia disse, mudar, e o outro mudar, e o outro mudar, e o outro mudar, vamos transformar mais rapidamente esse mundo de provas e expiações em um mundo regenerador. Porque eu não ficarei esperando a mudança do outro. Eu serei o agente da minha mudança. E é assim que nós devemos proceder. E é assim que a doutrina espírita nos ensina. Eu devo mudar. Não adianta eu tentar mudar o outro. Não adianta, meus amigos, carregar a cruz do outro. Obrigar o outro a se transformar. Porque no final de contas, só você vai mudar. Na balança divina, o que vai pesar são seus atos, bons ou ruins. Serão seus sentimentos bons ou ruins. Eu não posso modificar o outro, eu só posso modificar a mim mesmo. Estamos chegando perto do fim da nossa atividade. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta ou alguma dúvida. Para que possamos fechar com chave de ouro. O pessoal hoje está tímido. Bom, então 8h20, para finalizar a nossa live de hoje, Joseli Liberdade diz: não podemos mudar o outro, mas podemos mudar o caminho, mostrar o caminho. Sim, podemos mostrar o caminho, mas principalmente com o nosso exemplo. Às vezes nós queremos mudar o caminho através das palavras. E nem sempre a palavra é tão efetiva quanto o exemplo. Maria Carmosina: eu sou os exemplos, mas tem médio. Não entendi não, Carmosina. Por favor, repita aí. Então, como eu estava falando, o exemplo é o maior evangelho, muitas vezes, que o outro pode conhecer. Não só o encarnado, mas lembrando
que a nossa mente, o nosso pensamento atrai desencarnados que pensam como nós, ainda não esclarecidos, ainda não evangelizados. Então, o meu exemplo vai esclarecer aquele que está em minha volta. E esse esclarecimento é muito mais efetivo do que as nossas palavras, porque falamos, mas nem sempre praticamos. Foi a diferença de Jesus. Tudo que ele falou do Evangelho, ele deu testemunho e deu exemplo. Absolutamente tudo. Por isso que o seu Evangelho é o divisor de águas da humanidade. Nosso calendário atual é baseado antes e depois de Cristo. Em 3 anos, ele mudou a face da humanidade. Porque o seu Evangelho até hoje, podemos dizer que é o livro mais estudado do mundo. E nem assim ainda o compreendemos plenamente. Nem assim o praticamos plenamente. Então há uma longa jornada a ser feita. Essas 3 faces das revelações divinas para nos auxiliar a evoluir: Moisés, o advento do Cristo, a doutrina do Cristo, a doutrina espírita, e quem sabe, mais à frente, vai vir outra, nos esclarecendo cada vez mais acerca da evolução. Que possa o nosso Senhor Jesus Cristo nos banhar a todos em nossos lares, energias de amorosidade, energias salutares para todos aqueles que estão ouvindo a nossa palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor, e seja feita a tua soberana vontade, assim na terra e em toda parte da criação. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia, mas principalmente, Senhor, dai-nos o pão espiritual, que nos ampara e que nos sustenta em todas as dificuldades. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos ofensores. Não me deixe, Senhor, cair novamente em tentações, repetir os erros e os equívocos que me conduziram à dor, ao sofrimento. Liberta-nos, Senhor, de toda a maldade, porque é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.